qual que é seu maior arrependimento? Não dando spoiler, mas pra galera que dá aquele gostinho para as pessoas comprarem o livro e saber, mas qual que foi o seu maior arrependimento na vida? Olha, foi perguntado isso pra mim num podcast recente e eu confesso que eu acredito que eu arrependo muito mais daquilo que eu deixei de fazer do que daquilo que eu fiz, sabe? Então, ser bem sincero, algo que me marcou e tá no livro, inclusive, foi um dia que eu tava numa festa de 15 anos, garoto, idiota, né? Aí começou a beber e tudo, e aí passei extremamente mal. No outro dia eu ia tocar no culto, porque eu toco bateria, né? E fazia parte do Ministério de Louvor. E aí acabei não tocando, porque obviamente... Ressaca brava. Errei no... Não, é por conta de ter errado. No dia anterior eu não poderia ministrar na vida das pessoas, tendo cometido um erro anterior dessa forma, né? Sem ter passado um tempo. E aí, na segunda-feira, meu pai não me deu um A de palavra. Na segunda-feira, eu indo pra escola, falei, pai, o senhor já deve estar sabendo. Peço pedir, né, desculpa aqui e tudo, né? Porque eu te envergonhei. Ele, não, meu filho, você não me envergonhou, não. Fique em paz. Você envergonhou foi Deus. Tenha um bom dia. Tipo assim. Eu no meio. No meio. Nariz. E aquilo dali me marcou, porque de fato não era somente uma questão pra eles, né? Era uma questão muito maior do que eu mesmo, né? Que era o meu testemunho ali como pessoa, como adolescente naquela época ali. Aí, tá vendo? Eu falei pro Zuckerman. Num bebê? Não, mas ele é um bom menino. Aliás, eu imagino assim, tem um orgulho dos seus Hoje pais. quase Eu tô não vi. olhando aqui, eles estão olhando assim com... Nossa, que conquista que esse menino. Quais são os valores que seus pais te passaram além desse, assim? Porque pai também, na minha humilde opinião, passa os valores e a gente filtra, porque a gente vai ter a nossa oportunidade também de educar. Então, quais valores foram esses? E se você dá uma filtrada também. Mas você sabe de uma coisa? Pois não. Que o pai dele, que é o... Porque está na Bíblia, o temor do Senhor ensina a sabedoria. Opa. É aí que tá Tem que ser chave senhor. do velho. Respeito. Aí que tá a chave do velho, porque o velho sabe. E o velho que passou... Velho viveu. Já falou, ó... Que é o negócio lá da Bíblia. Isso é bíblico, né? Sim, sim. É você ter temor a Deus, que faz com que você siga o caminho certo. Esse negócio de ficar, não, tudo bem, desculpa, pai. Não é ele, é outra... Você responde a outra instância. A outra alçada, ao Supremo. A Sâmia Marcilli, que foi quem escreveu o prefácio, e agradeço muito a Sâmia, tem 7 filhos, juntamente com o Ítalo Marcilli, ela é médica, escritora também sobre livros, ela, né, com muito carinho também escreveu o prefácio, e ela fala uma frase interessante, que é, olha, os nossos filhos, eles são muito mais parecidos com aquilo que nós somos do que aquilo que nós desejamos que eles sejam. Então, quais que são os princípios, né, que eles me passaram respondendo a sua pergunta, Daniel? Eu vejo que dos principais é o senso da eternidade. De que, assim, eles criaram uma alma e não somente um corpo, sabe? Ou assim, vai, Nicolas, vai fazer os seus desejos. Não, é um senso de eternidade. Olha, depois daqui, mesmo que eu vá embora, você precisa ter um senso de que você responde não a nós. Porque quando eu nasci, meu pai e minha mãe me consagrou ao Senhor. Então, basicamente, eu não sou deles. Boa. Eu sou Deus que, de fato, digamos, é o meu pai eterno. Então, eu preciso prestar contas a ele. Então, quando você tem essa noção de eternidade, você dá mais valor às decisões terrenas e faz com que cada uma delas tenha um peso muito maior. Legal. Então, acho que esse é um dos princípios que me norteia bastante. Porque você vai pagar uma conta no final, né? Lá na frente. Se não sou eu, todo mundo, Nossa. né? Então, Você acha que o Sami vai chegar lá? O Sami tem boleto. Você acha que o Sami vai... Você acha que você vai chegar arregaçando? A cravícula foi Vai chegar com uma calculadora Eu e não fazer uma sei. planilha pra chegar Deus. no A gente camarote. vive com muitas dúvidas. Mas, Nicolas, eu queria te perguntar, eu tenho filho, e educação para mim é a base, ligada à religião ou não, é a base de qualquer formação. Mas o que eu vejo é que os jovens, em geral, têm muito mais interesse em coisas mais sociais do que em estudos mais duros, como um instrumento musical, como matemática, que não adianta você ficar 15 minutos, que não vai dar em nada, assim. Como que você acha que impõe isso na rotina? Por exemplo, você teve uma base de estudos mais assim, vai ter que estudar matemática, porque eu fico com a impressão que essas coisas exigem mais da pessoa, né? Assim, não, com certeza. A disciplina e a ordem, ela faz com que o ser humano entenda que ele não pode ser escravo das suas vontades, né? Então, meu pai e minha mãe sempre prezaram pelo estudo. Meu pai e minha mãe, poxa, nasceram na mesma favela onde eu cresci e nasci, que é Cabana do Pai Tomás. E meu pai começou como office boy na New Holland, né, parte de tratores da Fiat, e
cresceu e ficou 26 anos nessa empresa, mas ele nunca deixou de tirar a grana para poder colocar no estudo. Então, eu sempre estudei, por exemplo, no SESI, que é uma excelente escola que faz parte do sistema FIENG, e isso com muito sacrifício, porque tem muita gente que é o seguinte, olha, toma o tênis da época, paga Netflix pro filho, dá tudo que ele tem nesse sentido e esquece da educação. Meu pai sempre priorizou isso. E com relação... qual foi a segunda pergunta mesmo que você falou, Sam? Perdão. Não, como que você faz para estudar coisas que... E com relação, por exemplo, a instrumentos e tudo. Por estar dentro da igreja, todos os meus tios tocam algum instrumento. Meu pai mesmo tocava bateria na igreja. E a igreja, ela é um ambiente extremamente fomentador de talentos. Então, assim, você canta, você fala, você, quando termina a escola dominical, você fala lá um versículo, você ajuda na sua memorização, você quebra a vergonha de falar em público. Os ensaios, por exemplo, toda sexta-feira à noite eu tinha ensaio. Então, eu saía da faculdade, ou até mesmo na época, quando eu estava na escola, a gente tinha ensaio, sexta-feira à noite, 10 da noite que era o ensaio. Então, você tinha essa disciplina e, por exemplo, a música, para mim, faz total diferença. Não tenho dúvidas, na cognição, na capacidade argumentativa. Eu, assim, sem a música e sem o instrumento, realmente seria uma lacuna na minha cabeça. Ô, Nicolas, agora você é um cara, você tá com 28, né? 28. 28 anos. Quando que você imaginava com 28 anos? Porque a gente sabe que hoje as pessoas estão amadurecendo bem mais tarde, né? Bem tardiamente você vê os caras com 40 anos morando com a mãe, né? E não quer sair dessa boiada, vamos dizer assim. Você imaginava que quando mais jovem, que com 28 anos você já ia ter uma família, já ia ser pai? E como que você imaginou que ia ser essa transição do cara que hoje a gente fala, às vezes, é muito jovem e ter uma filha, ter uma família? Você imaginava isso desde cedo ou não? Olha, eu sempre quis formar família. Então, assim, eu sempre imaginei realmente, poxa, eu quero casar. Se eu pudesse ter casado até antes, eu teria casado. Mas não tinha encontrado ainda a minha esposa. Ela estava escondida lá no interior do Espírito Santo. Mas eu sempre quis ter filho. Sou apaixonado, assim, de fato, com criança. De verdade. Quando eu chego em casa, depois da loucura da política, ver o sorriso da Aurora, ter o meu porto seguro ali, né, que é a minha esposa, realmente muda tudo. Então, eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. Do tipo assim, enquanto o coletivo inteiro falava, não, pô, pega todo mundo, etc e tal, eu via aquilo, talvez era tentador, mas por um outro lado, eu não queria trocar a segurança de algo que eu sabia que dava certo. Sim. Tipo assim, meus pais são perfeitos, óbvio. Não quer dizer que, não, você tem uma vida perfeita de príncipe, princesa e rainha. Não. Só que quando eu olhava, eu falava, poxa, isso daqui vale a pena. Aquilo dali é desconhecido pra mim. Eu prefiro ficar aqui com aquilo que eu conheço, com aquilo que é seguro e tem me ajudado, até mesmo porque o meu mundo era o seguinte, as minhas referências, eu falo isso no livro, não eram pessoas externas, eram pessoas internas. Não era tipo um cantor ou alguém da moda, não. Pra mim, os meus, digamos, ídolos eram os meus tios, eram os meus primos, que um sabia jogar muita bola, o outro sabia desenhar. É família, né? É família. Então, o acampamento da igreja era o meu momento, o meu melhor momento do ano. Não era talvez uma festa que o pessoal ia e bebia, enfim. Então, eu acho muito maneiro isso, que assim, eu consegui compreender que aquilo dali era muito mais importante pra mim. Tipo, fazia muito mais sentido. Por mais que eu era adolescente e tinha as minhas vontades, tive os meus erros, eu sempre, poxa, dava um passo pra trás. C.S. Lewis fala isso, é muito maneiro. Ele fala, olha, na frente de um precipício, progresso é dar meia volta e caminhar pra trás. Você tá entendendo? Sim. Então eu sempre olhava assim, opa, peraí. Se eu quero continuar indo pra frente, eu não posso continuar nesse caminho aqui errado. Então, claro, cometi vários erros na minha vida, mas a mesma disposição que eu tenho pra errar, eu também tinha pra poder dar um passo atrás. Falar, opa, peraí, fui corajoso pra errar, falhar, Sim. agora também se arrepende, pô. Entendeu? Ô, Nicolas, agora uma pergunta talvez até mais séria e mais complicada, não sei se você toca nesse assunto no livro. A cadeirada, tô brincando. Não, pessoal tá aqui, pô, e a cadeirada? A cadeirada, tranquilo. daqui a pouco chegaremos lá, calma. Depois da Fique em pergunta, paz, pessoal. talvez você até possa me dar uma cadeirada, mas assim, de tudo que você colocou no livro, eu suponho até pela participação dos seus pais, é algo que assim, vai além do que você viveu, é algo que você vai viver ainda como pai e tudo mais. Eu queria saber de verdade, assim, se você teve
talvez seja esse o termo, coragem de colocar no livro a melhor forma de fazer um chá de revelação usando o Neymar? Eu vou explicar isso aí. Essa ideia não foi minha. Eu vou ter que colocar, de fato, da minha esposa. Isso aí não é mudando a responsabilidade. Realmente foi uma surpresa muito grande. E deixo aqui bem claro. Óbvio que o Neymar tem os seus erros. Jamais colocaria aqui, digamos, passaria pano, assim como a outra galerinha faz. Mas o meu posicionamento é que eu admiro ele em diversos aspectos. No sentido profissional, no sentido de resistência e persistência também. O cara tomar pancada, tô nem dizendo pela vida pessoal dele, mas no sentido dentro de campo, todo mundo contra o cara, e agora tá vendo a diferença que faz o cara na seleção. Então a ideia, de fato, foi da Lívia. Foi um dia depois dele ter se tornado o maior artilheiro da seleção brasileira. Eu fiquei muito feliz. E, poxa, tem gente que tem Che Guevara como ídolo, que tem Lula como ídolo. Eu tenho o Neymar como ídolo, meu filho, é lucro. Mas ele é um cara também, você também aguenta muita porrada. Eu aguento pancada também, mas Então, mas qual é a maneira que existe, por exemplo, o Datena não aguentou. O Datena, ele não teve o fair play. A primeira que... talvez a segunda, né? Talvez a segunda. Como diria o Datena, né? Foi brincadeira. Brincadeira. Na mesma praça. Mas me fala uma coisa. Porque o político, o que você achou dessa treta? O que você achou dessa confusão? Olha, vamos lá. Troca de acusações no debate político faz parte do jogo. E até mesmo agressões verbais, até um certo limite, também faz parte do jogo político. O que não pode, de fato, acontecer é de que uma pessoa que já mostrava claros sinais de desequilíbrio emocional, como, por exemplo, na entrevista que ele fez para mim semanas antes dele entrevistar o Boulos, ele chorou comigo na entrevista ao vivo, ele chorou. Lembro. Você é incrível, que não sei o que pra pororô. Depois ele faz uma entrevista com o Boulos, mas assim, me acabando comigo. Desceu a lenha e depois, dias depois, o Boulos estava dentro da casa dele e o Datena pedindo pra ele ser vice. Então, assim, é um cara desequilibrado. Ou seja, é uma cena lamentável. Em primeiro momento, é claro que a fábrica de memes do Brasil, ela continua. Né? A gente ri, é cômico. Obviamente, foi uma agressão que poderia ter se tornado algo pior. Né? Uma cadeirada ali no Pablo. Agora, eu sinto o seguinte, que quem perde, de fato, é a produção do debate pra política. Por exemplo, eu acompanhei o debate entre Kamala e Trump. Sendo bem sincero, tem as alfinetadas, tem a parte irônica, sarcástica, claro, mas você tem, de fato, uma base que é as propostas. E esse tipo de debate, que, poxa, uma das cidades mais importantes da América Latina, que é São Paulo, perde-se a gravidade, a importância de uma cidade tão importante como essa. Agora, lamentável a cena, poxa, um cara dando cadeirada em um outro candidato num debate para candidatura de prefeitura de São Paulo. Realmente é uma cena, assim, grotesca. Mas já faz tempo que debate não tem mais política pública, discutir política pública. Desde muito tempo. Já há muito tempo não tem mais isso. E acaba virando meio parece um programa de fofoca, né? Olha, eu não tô querendo pagar aqui de polido, não, tá? Eu já debati diversas vezes em diversos locais. Não, já tivemos aqui. Sim, atritos aqui, inclusive. Pandinha, lembra o Pandinha? Assim, várias vezes no debate. Mas você aqui... precisa compreender aonde você tá. E aí você tem que usar as armas do jogo. Tem hora que eu vou ter 1 minuto para poder falar uma coisa, eu tenho que dar uma pancada. Hadouken. Você tá entendendo? E muito também da honestidade intelectual do seu outro opositor. Porque talvez o cara quer fazer um corte. Enfim, o que você precisa compreender é que a política, e mais uma vez, sem querer ser o puritano, a política ela tem estratégias, isso faz parte da regra do jogo, mas é claro que a gente não pode normalizar uma agressão física. Por exemplo, quando você teve, por exemplo, o Bolsonaro debatendo com o Lula. Certo. Bolsonaro que tomou pancada, a vida inteira, e o Lula é o seu maior opositor político, certo? Perfeito. O máximo que o Bolsonaro fez quando estava com o Lula foi colocar a mão amigavelmente no ombro dele. Então, assim, você percebe que por que há sempre, digamos, essa agressão por um lado, você compreende? Então, assim, é algo, mais uma vez, para mim é lamentável o que o Datena